Forte abraço a você que me acompanha aqui no Julinho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, e no Passando a Limpo, quando hoje, dia 25 de agosto, vamos tratar dos jogos semifinal do campeonato Copa do Brasil. Campeonato não, Copa do Brasil, um torneio especial que surgiu, se não me engano, em 1989, uma coisa assim, e um torneio muitíssimo interessante em função do seu próprio regulamento, né? Você veja que ontem o primeiro jogo, Fluminense 2, Corinthians 2, no Maracanã, um resultado muitíssimo interessante para o Corinthians, que voltará a jogar na próxima, no jogo de volta da semifinal, em casa. Então, esse é o destaque da Copa do Brasil de hoje, que participamos do primeiro jogo, Fluminense 2, Corinthians 2, depois São Paulo 1, Flamengo 3, nesta ordem, porque o São Paulo era o mandante. E vamos comentar rapidamente tudo aquilo que aconteceu. Eu tive tempo de ver no meu trabalho ontem, eu tive tempo de ver boa parte do segundo tempo do jogo Fluminense e Corinthians, um segundo tempo muitíssimo interessante, e eu vi todo o jogo, trabalhei no jogo que o Flamengo venceu o São Paulo, num jogo que a gente vai explicar um pouco que coisa que acontece no futebol, gente. Um time tem tanto domínio. Bom, mas vamos por ordem cronológica. Hoje eu conto com o apoio do Vinícius Falquete, mais uma vez, nesse Passando a Limpo, semifinal Copa do Brasil, para que a gente possa, amanhã, fazermos o Passando a Limpo da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E não podemos esquecer, hein? Já estou até falando para o Vinícius aqui ao vivo, que nós temos que trazer Série A, Série B, a Série C e a Série D de dado, que na D de dado nós teremos no fim de semana os 4 clubes vencedores da fase quartas de final e os que ganharão acesso para a Série C o ano que vem, amigão. Tem time paulista, tem time bom. Bom, então vamos seguir o nosso trabalho. O Vinícius vai trazer a arte que nós temos aqui para o nosso trabalho desse dia 25 de agosto. Olha lá, ó. Você está lembrado de onde que vieram? Olha lá. Da onde que vieram? Corinthians veio do Atlético Goianiense. Fluminense veio do Fortaleza. São Paulo, o América Mineiro. Flamengo passou pelo Atlético Paranaense. Olha só, vamos falar um pouquinho desse jogo. Fluminense 2, Corinthians 2. Uma parte do jogo eu acompanhei pelo rádio, porque eu estava em deslocamento, saí da faculdade, eu estava lá na UNAEP, saí da UNAEP e vim ouvindo os comentários dos jornalistas do primeiro tempo, onde indicaram esta condição diferenciada do Corinthians. Porque o Corinthians, gente, depois daquela vitória contra o Atlético Goianiense, nós temos um outro Corinthians em campo. Que você veja, olha, não tinha 1 minuto de bola rolando e o Fluminense teve uma finalização que o árbitro, deixa eu lembrar, Ramon, exatamente, o árbitro que é a menina dos olhos do pessoal da CBF, Ramon abate Abel. No primeiro momento, o Ramon fez um sinal lá, não, tudo bem e tal. E a hora que ele fez o desenho do VAR, ele foi na casinha, eu imaginei, ele não vai voltar de lá com a mão abanando. Ele vai voltar de lá indicando uma penalidade máxima cometida pelo Fagner. Ontem não teve um bom momento defensivo o Fagner, mas ajudou o Corinthians no gol de empate. E aí o Fluminense abriu o jogo ganhando de 1-0. Isso que eu acho interessante. É o tal do abrir o jogo, o primeiro jogo da semifinal, como você está vendo aqui, abrir o jogo com 1-0. O primeiro ataque resulta no gol. Aí o Ganso, com o talento que ele tem, eu estou vendo aqui de novo o lance, né? O Ganso bateu com muita tranquilidade e fez 1-0. Uma coisa que eu queria destacar para vocês, gente, é que me parece que aconteceu uma coisa que é comum, é tradicional no futebol. O melhor time que tem mais informações, que tem mais dados do jogo, ele começa ganhando cedinho, no comecinho do jogo. Aí, olha, eu estou vendo o lance, o Ganso vai bater 3 minutos e 44 segundos. Ele bateu, fez 1-0. E o Fluminense ficou ali, não, daqui a pouco eu faço mais, está 1-0, e não é assim o futebol. Porque a marca do futebol é registrada com gols. A assinatura de uma pintura, né? Me parece que esses grandes Picasso,
da 20, a última coisa que o cara faz é assinar. E a assinatura é o gol. Não é? Então o Fluminense fez 1-0 no comecinho, aí o Corinthians chegou. Uma jogada sensacional, como o Luiz Fernando Ferrigno, o Nando, nosso parceiro, gosta de dizer. Sensacional o lance do primeiro gol do Corinthians. O garoto Yuri Alberto roubou uma bola no meio campo ali, uma falha na saída de bola centralizada do time do Fluminense, roubou a bola, cara, e fez uma daquelas jogadas assim, especiais, porque ele trouxe a bola para o lado esquerdo da defesa do Fluminense, ele foi atacado por 3 jogadores do Fluminense, mal distribuídos, aí resultou na entrada do Renato Augusto. Eu estou vendo de novo o lance, olha, a bola escapa, o Yuri controla a bola, 2, 3, 4, 5 toques, ajeita, quando ele traz o espaço, todo mundo pensou que ele fosse fazer o passe aberto. Isso é uma coisa importante de dizer. O que é o passe aberto? É o passe que vai para a lateral. Ele fez um passe de profundidade, como eu estou mostrando aqui com a minha mão, para frente. Entre os 2 zagueiros, o Renato saiu, pensou em chutar no canto, chutou no canto e fez 1-1, tipo lá 20 minutos. Isso que eu achei interessante, porque o Corinthians não temeu, ele não tremeu por estar perdendo de 1-0, começar o jogo perdendo de 1-0. O Corinthians ficou vivo, mesmo, sem dúvida nenhuma, enfrentando um Fluminense que teve uma finalização muito boa do Cano, que o tal Cássio, que vai entrar para a história de qualquer corintiano, o Cássio pegou e tal, mas o Corinthians não temeu. O Corinthians, mesmo com todas as condições favoráveis para o Fluminense, o Corinthians esteve vivo. Outra coisa que eu achei interessante, cara, é o retorno do segundo tempo, né? No retorno do segundo tempo, solta a bola e o Corinthians facilita para o Fluminense fazer 2-1. Um golaço de John Arias, que foi o garoto que sofreu o pênalti. Um golaço! Que coisa maravilhosa! Eu estou vendo também na televisão o cruzamento da esquerda lá, como eu disse, o Fagner teve dificuldade de marcação, cruzamento da esquerda, o Gil cortou, não pôde cortar bem, não cortou com propriedade, não cortou como um zagueiro oficial, que o zagueiro ele tem que fazer um corte definitivo, né? O Gil fez um corte provisório e a bola sobrou para o John Arias. Rapaz, parece que ele fez tudo pensado e que golaço o garoto fez, muito interessante. 2-1 para o Fluminense, comecinho de segundo tempo. De novo, eu vou dizer a mesma coisa, quase que redundante. De novo, o Fluminense ficou esperando as coisas acontecerem. E no futebol, meu amigo, não tem essa de coisas acontecerem, né? Tava 2-1 para o Fluminense, começou o segundo tempo. Ele no túnel ele fez 2-1 e aí ficou ali como que se não, tá dominado. O Fernando Diniz fez algumas alterações lá que eu não sei se beneficiaram ou não, não é? Porque você está ganhando de 2-1, você faz 2, 3, 4 substituições e o jogo termina 2-2, fatalmente você fez alguma coisa que não deu certo. É importante dizer isso. E o Corinthians continuou lá, o Corinthians que nas 2 fases anteriores venceu no Neoquímica Arena o Santos por 4-0 e o Atlético Goianiense por 4-1. Então, eu tenho a impressão, e eu, inclusive, particularmente, que eu tinha proposto um sinal positivo um pouco mais para o Fluminense. Eu me lembro bem quando eu disse assim, eu vou indicar do empate para o Fluminense, eu tenho que rever o meu conceito, porque, meu amigo, o Corinthians fez um jogo maduro. Entendi que é isso? O que é um jogo maduro? Eu estou perdendo de 1-0, fica 1-0. Eu me lembro bem quando eu jogava, né? E no intervalo do jogo nós estávamos perdendo, eu chegava no vestiário, eu sempre fui parpiteiro e tal, meus pitacos, aquelas coisas, eu falava, gente, nós vamos segurar o 1. Não podemos tomar o segundo gol, porque em nível eu jogava no Corinthians sempre com jogos importantíssimos, como esse que nós estamos comentando, o 2-2 com o Fluminense, um gol você empata. Então foi isso que aconteceu. O Corinthians maduraço, esperou o jogo, foi indo. O Fluminense, como eu disse, fez as mudanças e tal, aquela coisa. E, meu amigo, chegou uma hora que não teve jeito.
e o tal de Corinthians chegou e não teve mimimi, a jogada pela direita, a jogada de a penetração do Fagner, o passo à frente e a finalização perfeita. Que tempo que foi esse gol? Exatamente. O Roger Guedes fez um gol lá, 44, 45, algo assim, bem no final do jogo, premiando o Corinthians com esta maturidade. Eu vejo o Corinthians maduro, jogou com o sistema defensivo todo mundo maduro, não é? Teve participação de jogadores que voltaram, o Ramiro, por exemplo, voltou ao elenco do Corinthians, Matheus Vital também. Enfim, o Corinthians fez uma coisa muito legal, conseguiu um ótimo empate, que me permite dizer, mais uma vez, para finalizar, e eu ir para o jogo do São Paulo 1, Flamengo 3, para finalizar eu vou rever o meu conceito, porque até então eu tinha indicado o Fluminense, eu tinha na minha ideia Fluminense com maior perspectiva. Para o dia 15 de setembro, uma quinta-feira, 20 horas, lá no Neoquímica Arena, rapaz, olha, eu estou achando que nós vamos ter um Corinthians de novo. Olha, bom, hoje não é o dia de dar pitaco, né, de dar palpite. Hoje é o dia de comentar o ótimo resultado que o Corinthians conquistou no Maracanã ontem, 19 horas e 30 minutos, 2-2 com o Fluminense. No dia 15 de setembro, o jogo no Neoquímica será decisivo. Em caso de empate, cobrança de penalidade. Quem vencer o jogo leva tudo. Vai para a final da Copa do Brasil, esse torneio que a gente curte muito, não só pelo dinheiro que os clubes ganham, mas também por essa perspectiva de o tal mata-mata que eu gosto muito. O segundo jogo da noite, olha ali, ó, São Paulo 1, Flamengo 3, cara. Eu vou dizer para você uma coisa. Como o futebol, de vez em quando, ele mantém a escrita e suporta dizer que é uma caixinha de surpresa? Você acha bom eu começar o comentário São Paulo 1, Flamengo 3, 21 horas e 30 minutos, no Morumbi ontem à noite, estádio Cícero Pompeu de Toledo? Você vai dizer, pô, Juninho, mas todo dia você vem aqui no Passando a Limpo, no Tá na Hora do Esporte, nos palpites, e diz que esse negócio de caixinha de surpresa é estranho, que você não entende, que não é assim. Eu vou dizer para você, mais uma vez, manter a minha opinião e dizer o seguinte: o futebol, o esporte, ele não é o caixinha de surpresa. O jogo, esse jogo que nós vamos comentar, que eu vou abordar, é uma caixinha de surpresa. Foi uma caixinha de surpresa. Porque o Flamengo, com toda essa pompa, né, com o retorno do Dorival Júnior como treinador, eu estou vendo os gols aqui, os lances. O Flamengo, com todo esse peso, o Flamengo tomou uma pressão do São Paulo e, por incrível que pareça, o Flamengo ganhou de 3-1. Aí você vai dizer, e aí, Juninho, o que você conta? Meu amigo, se você tiver dinheiro para comprar um jogador e você tem duas opções, um bom jogador de defesa e um bom jogador de ataque, você tem que comprar um jogador de ataque. Porque o que registra um jogo, eu acabei de dizer agora do Corinthians, que o Fluminense fez 1-0 e fez 2-1 e ficou esperando alguma coisa acontecer. Não deu, o Corinthians empatou. O Flamengo, quando foi à frente, o Flamengo foi 5, 6 vezes à frente, fez 3 gols. Então, o que quer dizer isso? Dominado, eu anoto, ontem eu trabalhei nesse jogo, lá pelo pessoal da Notícia FM de Americana, trabalhei. E eu anoto chute a gol, eu não anoto muita coisa não, porque eu tenho que ficar prestando atenção no jogo, é tudo pela televisão, não posso perder nenhum detalhe, porque os comentários têm que ser feitos muito rápidos, né? Rádio na televisão, mesmo assim, no sentido do rádio, pesa mais, tem que ser muito rápido. E olha, o São Paulo chutou 20, deixa eu ver aqui, para eu não errar, nas minhas contas, o São Paulo chutou 26 vezes e cruzou 34 bolas sob a área do Flamengo e fez um gol. Que coisa! Fez um gol. Bom, vamos comentar do jogo. A 10 minutos do primeiro tempo, o Flamengo recebeu um escanteio contra, o goleiro Santos pegou a bola, saiu jogando, passou, e os caras do Flamengo fizeram uma transição ofensiva, é assim que chama, transição ofensiva pelo lado esquerdo, e o João Gomes, o volante do Flamengo,
foi trotando firme, aquele trote pesado, com o objetivo de chegar. Aí o Everton Ribeiro vislumbrou um passe lá na frente, eu imaginei que era para o Pedro ou para o Gabigol, e o João passou por trás de todo mundo, cabeceou de forma efetiva, né? Eficiente, e fez 1-0 para o Flamengo, lá no 11, 12 minutos. Rapaz, que coisa. E daí para frente, meu amigo, você vai dizer, pô, Juninho, você está falando a mesma coisa o tempo todo. Eu estou vendo aqui um chute, uma cabeçada do Patrick. Goleiro tirou. Um chute queima-roupa do Patrick. Pegou na mão do goleiro, pegou na trave, pegou no chão e saiu. Entendeu? Então, assim, é muitíssimo interessante você ver um time como o Flamengo que se submete a uma pressão desmedida do adversário, mantém um posicionamento e faz 2-0 injustamente. Mas você vai dizer, pô, Juninho, tem essa palavra justiça no futebol? Realmente é muito complicado. Eu acho que o São Paulo fez um jogo para vencer, só que não fez gol. Não tem o que dizer, gente. Futebol é fazer gol. Principalmente, nós entendemos assim, como que eu entendo o futebol? Quando você está jogando bem, você está pertinho de ganhar o jogo. Mas você está perto de ganhar um jogo, você só vai ganhar se fizer gol. Desculpa a redundância. Você sabe que uma das regras do futebol, das 17, é a contagem. Tem lá. Se o cara fizer 1, é 1. Se ele fizer 2, é 2. Pode parecer até loucura o que eu estou dizendo, mas tem uma regra que é a contagem dos gols. Então, se tem a regra, só com os gols você vai aferir na súmula. Lá na súmula você abre a súmula, tá lá o nome do campo, o árbitro, tudo aquilo, o nome do time, os representantes, treinador, comissão técnica, jogadores e acontecimentos. Gols. Saiu 1 gol para o São Paulo e 3 gols para o Flamengo. O que eu queria elogiar o São Paulo, no geral, apesar do Rogério Ceni sempre inventar alguma coisa, ontem ele inventou um Rafinha de zagueiro, o nego chamou ele de professor Pardal e tal. Eu achei que o São Paulo jogou bem. E esse jogar bem tem a ver com o treinador. O treinador, além de escalar o time, ele oferece uma proposta. Né? E ele ofereceu uma proposta no São Paulo contundente do lado esquerdo, com o Reinaldo chegando, o Patrick chegando, o Rodrigo Nestor jogando um pouco mais próximo da grande área. Inclusive foi o Nestor que fez o gol do São Paulo quando estava 2-0. O São Paulo fez 2-1 e teve ali uns 10, 12 minutos para buscar o 2-2. Eu até na transmissão eu sinalizei que havia uma possibilidade, uma intuição, que a gente tem essa coisa de decisão no piscar de olhos. Eu tive a intuição que o São Paulo tinha sim condições de chegar ao empate, e isso aparentou para mim em função do domínio e a pressão que o São Paulo fez sobre o sistema defensivo do Flamengo. E aí, cara, olha só uma coisa que eu comentei agora há pouco com o Vinícius Falquete, que é meu parceiro aqui, que produz todas as nossas artes. E aí, cara, tem um dado do Flamengo que é absolutamente impactante. O Flamengo, nesta Copa do Brasil, que você sabe, só o São Paulo começou a Copa do Brasil lá atrás, se não me engano, jogando lá no Amazonas contra o Manaus. Acho que o São Paulo... o São Paulo recebeu o Manaus no Morumbi, ganhou de 2-0. Tá? Foi o primeiro jogo. O São Paulo está desde o início do campeonato lá. Acho que essa aqui é a 5ª ou 6ª fase. Não é? Então, assim, os gols que o Flamengo tem. O Flamengo acho que jogou 5 partidas. 11 gols. 6 gols feitos por jogadores que começam o jogo de titulares e 5 gols feitos por jogadores que estão na reserva. Isso é um tremendo de um dado. É um tremendo de um dado que é para a FIFA. Eu estou falando para você, meu amigo, que me acompanha aqui no Passando ao Limpo, do canal Juninho Fonseca de Olho no Lance. A FIFA tem que rever essas tais 5 substituições. Isso aí beneficia claramente o time que tem mais dinheiro e mais elenco. Não tenha dúvida nenhuma. Porque se não tivesse 5 substituições, será que o Cebolinha e o Lázaro, que entraram bem no final do jogo e construíram o terceiro gol, Cebolinha, lembra do Cebolinha, que era do Grêmio, foi para Portugal, está no Flamengo. Entrou no segundo tempo, tipo faltando 10, 12 minutos, e fez o terceiro gol. Será que, se fosse só 3 substituições, ele entraria? Então, fica aqui a minha dica, porque, veja, o que eu estou vendo no Flamengo que tem um peso enorme as substituições. Você vai dizer, pô, Juninho, é porque o treinador é bom. Não, é sim, não e sim. Não, sim, o treinador é bom. E o elenco melhor ainda. E o regulamento, a regra, tem uma regra específica
para substituição também, facilita quem tem mais dinheiro. Então, fica aí o meu protesto. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que aconteceu no segundo gol do Flamengo, foi uma roubada de bola. A bola aparentou tocar primeiro no braço, depois no corpo do Arrascaeta, e não foi isso que aconteceu depois do jogo. Eu fiquei acompanhando as emissoras com os seus vários mesa redonda pós-jogo, e eu vi lá que a bola acidentalmente primeiro pegou no corpo e talvez tenha pego no braço do Arrascaeta. Eu, durante o jogo, no meu trabalho, eu disse que o árbitro deveria rever, Anderson Daronco, o árbitro fortão, tá? Ele devia rever o lance lá na cabine para ver realmente, porque foi um lance de gol. Um ataque do São Paulo, o Flamengo pegou, levou para a direita, o Arrascaeta tomou a bola, passou, foi lá para a direita, cruzou, o goleiro do São Paulo falhou. Janderson, acho que esse é o nome do goleiro do São Paulo. Vou até ver aqui que eu não... Jandrei, isso. Eu não gosto de errar nome, porque eu acho muito sem graça falar o nome e não ser. Aí o Jandrei cortou a bola, o Everton chutou e o Gabigol fez 2-0, não é? Mas não teve lance de um erro de arbitragem, não. Aí o São Paulo foi lá à frente, um cruzamento. São Paulo fez algumas substituições também, substituição que mexeu com o jogo. O Wellington tinha entrado no lugar do Reinaldo, cruzou a bola. Igor Vinícius, aquele lateral direito do São Paulo, muito bom, trouxe atrás para o Nestor. Nestor chutou e a bola tocou no Vidal. Vidal, aquele chileno que foi jogador do Chile, aí o Chile fazendo campanhas boas na Copa América, dois títulos de Copa América, tocou no Vidal e fez 2-1. Aí o São Paulo deu aquela pressão, mas no final, uma dividida lá, que a arbitragem também, vou dizer, tem o lance do lance do terceiro gol, uma bola tirada lá na frente, o zagueiro do São Paulo parece ter sofrido uma cama de gato, mas o árbitro comentarista da televisão que eu estava assistindo, ele me convenceu que não foi nada demais, então não, o jogo 3-1 para o Flamengo não teve peso de arbitragem, que é a sensação que eu tive durante o jogo, que nem sempre durante o jogo a gente tem um replay, e o replay nem sempre. Quando não tem VAR, o replay fica por conta da televisão, né? Então você fica dependendo dela. Eu tive a impressão de erro na arbitragem neste que foi o segundo gol do Flamengo, mas não teve erro. O Flamengo venceu, convenceu? Não convenceu. O Flamengo só venceu. Eficiência. Foi ativo. Foi cerebral. Cerebral. Faz parte, meu amigo. Como eu te disse, você tem dinheiro para comprar um jogador, compra um atacante. Porque, no final, o que vale mesmo é o que já vai sair na súmula. Flamengo 3, São Paulo 1. O Flamengo encaminhando a classificação. O próximo jogo do Flamengo é somente no dia 14, uma quarta-feira, no Maracanã, 21h45. Cada hora eles põem um horário, né? Ei, rapaz. Esses dois jogos de ontem... Porque não tinha entrevista lá de um dos candidatos a presidente da República, aí a televisão fez os dois jogos, um em cima do outro. Que coisa complicada. Oh, meu Deus, às vezes o futebol está na mão de quem aparenta entender. Tem que entender de espetáculo, de marketing, de publicidade, tem que entender de esporte, tem que entender de esporte, porque o futebol é mais difícil do que você pensa. Amigo, então era isso que eu queria trazer. Deixa eu ver se o meu tempo está legal. Isso, olha lá, 24, 25 minutos, era isso que eu queria conversar com vocês. Semifinal Copa do Brasil, o primeiro jogo de ida, um empate entre Fluminense e Corinthians, lá no Maracanã. Já descrevemos tudo aquilo que aconteceu de melhor, e a vitória do Flamengo no Morumbi contra o São Paulo por 3-1. Era exatamente isso que a gente tínhamos programado para fazer amanhã, antecipamos para hoje, justamente para continuar com esse calor do jogo, né? Tá todo mundo vendo os melhores lances, tudo que aconteceu, porque ontem não teve entrevista de candidato e tal, ou se teve eu não vi, porque o jogo começou às 7h30 e 11h30 da noite eu estava falando de futebol, vendo tudo, para poder fazer esses meus comentários aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, passando a limpo o jogo de ida da fase semifinal Copa do Brasil.
edição número 34, 35, alguma coisa assim, campeonato que eu curto muito. Amigo, mais uma vez eu agradeço a você que nos acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance. Nós estamos indo embora e nos comprometemos a voltar ainda esta semana para falarmos do Campeonato Brasileiro, como eu disse, dar pitacos da Série A, Série B, Série C e Série D para os jogos que irão acontecer no fim de semana. Também tem o futebol feminino, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino está caminhando para as fases decisivas. Nós também, no começo da semana, poderemos abordar isso. Eu agradeço ao Vinícius pelo trabalho, pelo empenho, pela ajuda. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que me acompanha. Um grande abraço. Depois a gente volta. Tchau.